Olá, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, a Tami já chegou. Eu vou me apresentar, tá? Eu não vou esperar muita gente chegar porque eu acho falta de respeito com quem já tá aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Schumacher, eu sou arquiteta e eu trabalho com energias da casa. Eu auxilio mulheres a transformar a sua casa e a sua vida através da casa. Deixa eu chamar aqui a Tami. Vamos ver se deu certo. Oi, Bru, Ah, deu certo. Oi, tudo bem? tudo? Ai, que legal. Eu tava meio traumatizada porque as últimas lives que eu tentei fazer não deram certo. Foi uma catástrofe. Como assim, gente? Só não dava. Por isso que antes eu testei a conexão contigo. Ai, que bom. Que bom que deu certo. Então, Tami, eu estava me apresentando. Eu vou falar um pouquinho que semana passada a gente começou um movimento, né? Falando da Semana Mais Linda. Porque o que que acontece? A casa, ela é um reflexo daquilo que você está sentindo. Então, não adianta você falar da casa sem falar de você. E por isso que eu fiz esse movimento, porque eu acredito fielmente que as pessoas elas têm interferência em todas as áreas da vida dela. E por isso que eu trouxe você aqui hoje para falar muito mais de cores, porque eu sou uma pessoa que gosta muito do monocromático. Então, você que é uma especialista, você vai ajudar a gente a ter um norte. Que legal, Bru. Eu fico bem contente com o convite, né? A gente conversou um pouco, foi uma coisa assim, rápido, vamos, vamos, então vamos, né? A gente tem uma conexão, isso é uma coisa muito nossa, né? Assim, de conversar, a gente super proativa. Eu achei muito legal falar. Então, para quem não me conhece, vou me apresentar, né? O meu nome é Tami. Eu sou formada em design, computação e moda, né, há 15 anos e me formei colorista há pouco tempo. O mundo das cores, ele sempre foi uma coisa que me encantou muito. Sempre gostei de trabalhar com moda, de estar ligado com isso. E me surgiu essa necessidade. E quando surge a necessidade da gente é porque a nossa casa, né? Talvez precisa mudar alguma coisinha aqui dentro, né, da nossa casa. E busquei então o curso de coloração, me formei no ano passado. A partir daí, então, iniciou-se uma mudança em mim. E quando eu vi essa mudança em mim, eu priorizei aplicar essa mudança em outras mulheres que estivessem abertas a esse movimento de estarem melhor consigo mesma. Né? Não tem como uma pessoa monocromática do nada dizer vou começar a usar cores, porque tudo está associado, né? Tá associado com a parte interna, porque cada cor tem um significado, né? Sim. É muito difícil, né, Bruna, a gente falar para uma pessoa, por exemplo, que está passando por um momento em que ela está lutando contra uma depressão. Essa pessoa, ela automaticamente, ela vai buscar cores acromáticas que a gente fala, que é preto, cinza. Por quê? Porque ela está vivendo uma luta. Então, automaticamente, quando eu não estou bem, eu vou optar por fazer o quê? Por me autobloquear, para que as pessoas não tenham acesso a mim. Então é como se eu vestisse uma armadura através da vestimenta, né? Através da cor da roupa que eu vou usar. Eu visto uma armadura e eu me bloqueio de qualquer pessoa. Então, automaticamente, eu me torno uma pessoa menos acessível, né? Uma pessoa mais fechada. As pessoas, elas não vão querer contato contigo, porque automaticamente a imagem que tu passa é essa, né? De estar ali fechada, bloqueada. Eu não quero, eu quero me curtir ao meu momento. Então, quando a gente trabalha com as emoções que a gente fala, que é o que eu trabalho, né? Tô até arrepiada aqui em falar, porque a gente fala que cor, ela sempre vem munida de algum sentimento e de alguma emoção. Então, é algo muito Sim. forte, sabe, Bru? Porque quando a mulher, principalmente a mulher, Isso. quando E ela quando é. a gente aplica dentro de um ambiente, ele também transparece, né?
Então, Isso, quando você coloca uma cor em alguma área específica, ela vai desencadear alguma coisa que você talvez precise trabalhar internamente, né? isso. E Talvez é uma estratégia até para as pessoas começarem a usar um pouco mais de cor para ativar alguma área que ela quer na vida dela. com certeza. É assim, ó, eu falo, acordei, eu não tô me sentindo bem, eu não tô legal. Automaticamente o que eu faço quando eu abro meu guarda-roupa? Eu vou procurar um preto, um branco, um cinza. Ok, até aí tudo bem, não tem problema nenhum. É assim, isso é uma coisa inconsciente da gente, né? Então, quando a gente fala, ai, 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 Bruno, a gente precisa tratar. Meu guarda-roupa só tem isso, quase. Mas isso é. E assim, Olha, eu ó, não Bruno, sou uma pessoa depressiva, imagina que eu sou meio espontânea, né? Imagina quando eu abrir as cores, como é que não vai ser? e assim, ó, Bru, é uma questão de segurança também, tá? A mulher, ela opta pelo que é mais seguro, pelo que ela é, pelo que é mais prático para ela na hora de se vestir. Porque quando a gente fala em cores, em combinações de cores, isso já surge lá um alerta na cabeça da mulher que, opa, peraí, eu vou ter que combinar. Eu vou ter que, como que eu combino? Que cor que eu uso com o quê? Como que eu faço? Surgem dúvidas. Então, o que que ela faz? Ela E parte tem por até preto e branco. crenças, né, Tami? É uma coisa assim que não veio passada de geração, porque antigamente não tinha essa opção de cores. Por exemplo, o roxo era uma cor que só os reis podiam usar, né? Porque o pigmento para fazer o roxo era, era inexistente, né? Era do fundo do mar. Tô falando Isso. besteira ou não? Se eu Não, estiver não, falando é besteira, certo. No livro da Psicologia mas das Cores ele fala. porque daí, como lá no fundo do mar eles tinham que pegar aquele pigmento, só os reis podiam usar um roxo. Era um E ele é pigmento associado robusto. hoje com isso na nossa vida, né? Sim. Eu me lembro assim, Bru, eu não sei tu, mas eu tenho uma vasta lembrança, assim, da minha infância, por exemplo, de chegar na casa da minha avó e ela ter lá um sapato azulão, um sapato verde bandeira, sabe assim? Eu achava o máximo. Eu colocava no meu pé e saía andando na casa dela, sempre que eu achava o máximo, né? Elas terem esse autoconhecimento às vezes, né? Porque isso é uma busca nossa. É como eu te falei antes, quando uma cliente ela chega para mim, eu tenho o costume de perguntar por qual motivo ela me busca, né? O que que ela tá querendo, o que que ela precisa mudar nela, porque quando a gente procura por uma colorista, é porque algo a gente quer aprender, a gente quer se autoconhecer para talvez mudar. Sempre uma mudança muito boa, né? Então eu sempre tenho Uhum. esse costume de perguntar. E aqui é muito frequente as mulheres me procurarem por causa da transição capilar, por causa da cor do cabelo. A insegurança na hora de mudar a cor do cabelo. Sabe? Isso é muito Não, legal também. você caiu como uma luva, né? Porque é cultural, a gente começa a pintar porque os cabelos começam a ficar branco, né? Senão a mulher não pensava nisso uma vez. E E agora não, agora a gente tem a gente vive muito essa transformação, porque a transformação ela vem muito rápido, né? A informação ela tá sempre mudando e até as vestimentas, né? A moda muda muito. E quando você não sabe o que você gosta, o que fica bem em você, você fica pulando que nem um macaquinho de um galho para o outro, sabe? Sem saber, sem ser estratégico. E daí o que que acontece, Bru? A gente faz compras que não são tão assertivas, né? Esse é o problema. Aí Uhum. é onde a gente chega na questão do guarda-roupa estar abarrotado e nós usarmos 30% do nosso guarda-roupa. Entende? Essa é a questão. Então, assim, existem fatores que a gente tem que ter. Eu digo que são os três pilares do autoconhecimento feminino, tá? Nessa parte voltada para moda, de imagem pessoal, que a mulher ela tem que entender três coisas nela, que são principais, tá? O primeiro é o seu biotipo. Qual que é o formato do seu corpo? Por exemplo, o meu corpo, ele é ampulheta. Por quê? Porque eu tenho quadril e ombro quase mesma medida, quadril e peito quase mesma medida e a cinturinha mais fina. Então eu acabo fazendo a ampulheta, tá? Uhum. Esse autoconhecimento já é ótimo porque a gente aprende a usar truques que Eu, nos favoreçam. eu fiz um cursinho da Udemy, aquele site baratinho para entender, sabe? E Uhum. ele ensinava a colocar um cabo de vassoura.
para entender o biotipo Sério? do corpo. E aí foi bem legal, porque deu super certo, né? Tu alinha os ombros com o quadril e tu sabe qual é o formato do teu corpo. Olha só que legal, eu não sabia dessa, para mim é novidade. Não, é muito legal. Então, assim, ó, esse seria o primeiro pilar, digamos, né, Bru? O segundo pilar, por exemplo, a gente entender qual que é o nosso estilo, qual que é o nosso dress code, que eu costumo falar. Por exemplo, assim, tu tens uma rotina no teu trabalho em que tu tens uma, não digo uma obrigatoriedade, mas tu tem um estilo de vestimenta para o teu emprego, para o teu trabalho, como que tu tem que estar vestida. E aos finais de semana, como que tu se veste. Então, equilibrar. Eu digo que a vida pós-maternidade, as mulheres optam muito pelo conforto. É automático, né? É difícil, por exemplo, a gente com criança pequena sair de vestido e salto, sabe? Vestido curto, que eu quero dizer, né? Porque como é que tu vai Uhum. ter que se abaixar, vai ter que correr, vai ter que... Não, um decote mais aprofundado, um vestido curto e um salto. E só falta de Exato. cogitação, né? Aham. E o Mas terceiro, tá. que seria o terceiro pilar que eu falo, que é a coloração pessoal, que é o que eu pratico hoje com mais frequência, né? Que é a parte que eu mais gosto de trabalhar, que são as cores. Então, a gente entendendo as cores que nos favorecem, porque existe um tabu e as pessoas têm um certo receio. Ainda existe isso, que vem lá da época da nossa mãe, talvez, né? De que tudo que a gente faz para a gente é um gasto. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. É um investimento que a gente faz na gente, né? Porque vem de uma cultura machista em que mulher não tem que gastar com maquiagem, com salão, com roupa, com coisas para ela, né? A gente passa por isso. E quando a mulher, Na ela... verdade, a nossa geração tá quebrando isso, né, Tami? Isso Tirar mesmo. um tempo para sair com as amigas. É por isso que semana passada a gente lançou essa campanha. Para você ser prioridade. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que dar um jeito, porque senão depois algum dos pilares da nossa vida vai desandar. A gente cai, né? A gente Isso. desestabiliza. Então, assim, Bru, nesse pilar, que é o pilar da coloração, que para mim é o principal, tá? No meu momento, eu vou fazer o quê? Primeiro que eu vou explicar para a mulher o que, que é a coloração, porque existe uma dúvida. As mulheres, elas não sabem muito do que se trata. Ah, não, ela vai... Eu não vou mais poder usar as cores que eu gosto. Ah, eu vou ter que mudar a cor do meu cabelo. Não. Quando a gente fala em coloração pessoal, a gente fala em descobrir uma cartela de cores que vão te favorecer, que isso é algo libertador, eu digo. Quando tu conhece, é como a minha prof, ela sempre falava assim, ó, vamos lá, gente. Vocês vão receber o Oscar agora. Vai ter que escolher a cor do vestido, entendeu? Vai escolher uma cor que tá aqui ou vai escolher uma cor qualquer? Vai escolher uma cor que tá na cartela. A mulher, tu acha que ela vai querer estar lá mais ou menos? Não, ela vai querer estar lá em perfeitas condições, né? Vai estar lá com uma maquiagem poderosa, um cabelo poderoso, uma roupa poderosa, porque aquele é um momento muito especial da vida dela. E quando a mulher ela vem para descobrir isso, a gente fala assim, ó, que a coloração pessoal, o único objetivo é ressaltar a nossa beleza natural, tá? Então, assim, você vem, a gente vai conversar um pouquinho. Eu sempre dou uma aula falando sobre cor, Uhum. né? É interessante Cor. você contar como é que funciona. E, Uhum. então, assim, ó, a gente vai conversar. A primeira coisa que a gente faz é ter uma aula. Por quê? Porque eu vou te falar o que é cor, né? A gente fala que cor é luz. Então, quando a gente usa uma cor, a gente passa o quê? A gente passa a personalidade, estado de espírito e humor, né? A gente não sabe. Já percebeu assim, ó? Ah, hoje eu acordei e eu quero usar a blusa rosa. Por exemplo, você abriu meu guarda-roupa. Não, eu quero usar essa blusa rosa. Mas por que que tu queres usar essa blusa rosa? Qual que é o sentimento que tu queres passar para as pessoas? O que que eu preciso sentir usando a cor? Sabe? Esse é Uhum. um dos princípios, porque quando eu uso cor em mim, ela não reflete só em mim. Ela reflete em todos que estão ao meu redor, tá? Então, quando Interessante, eu né? uso uma cor que eu demonstro, por exemplo, acessibilidade, as pessoas, elas vão me ver acessível, elas vão querer conversar.
elas vão querer dar risada, elas vão querer talvez me convidar para fazer algo diferente, sabe? Isso é muito normal de acontecer. Automaticamente, quando eu me faço aquele autobloqueio que eu falei para ti de usar os acromáticos, involuntariamente, as pessoas te veem uma pessoa mais séria, mais fechada, né? Então, assim, ó, é difícil. Então, tudo a gente equilibra, tá? E quando eu falo que para quem vê a cor é muito subjetivo e racional, é porque a pessoa, eu tô vendo aqui a tua cor, tá, Bru? Eu vejo a tua blusa, eu não sei o que tu queres me passar com a cor, mas eu sinto. Então, a gente passa sentimento um para o outro utilizando cores no nosso dia É a a dia. mesma forma a energia da casa, né? Eu não posso chegar para uma pessoa e dizer: esse teu vaso não é bonito. Você tem que sentir o que que esse vaso reflete. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que tinha um vaso de Murano original, que vale horrores dentro da casa dela. Ela disse: eu não aguento mais. Eu não suporto mais olhar para esse vaso. Eu disse: então tenta levar para o teu trabalho, tenta levar para um outro lugar, tenta tirar ele da vista dos teus olhos, porque se ele te incomoda, ele não vai estar te fazendo bem. Por mais que é uma peça cara, por mais que é uma peça que você não vai conseguir se desfazer, é uma coisa que é o sentir, sabe? Ela disse: desde que eu sou criança eu vejo esse vaso, porque ele está muitos anos na família, sabe? Sim, uma memória. Então, ela disse: eu escondi, eu já trouxe ele de volta e eu não aguento mais olhar para ele. Sim. Então, a mesma situação que acontece na coloração, ela acontece dentro da casa. Você tem que sentir, você tem que olhar para os quadros, você tem que olhar para as paredes e ver o que que elas estão falando. Ver quais são os benefícios, o que que faz você se sentir bem, por que que você gosta de entrar dentro do quarto. Tem que ter elementos que você goste de estar nesses lugares. E isso em toda a casa, em toda a circulação, em todos os ambientes. A gente tem que começar, porque se tu for pensar, os cômodos, a casa inteira, ela é uma renovação da tua energia. Porque tu fica o dia inteiro fora de casa e quando você chega em casa, você tem que renovar isso. É o lugar que vai te acolher, é o lugar que tu vai tomar um banho gostoso para descansar. A tua cama tem que ser uma cama gostosa, tem que ser uma cama confortável e que não te dê dor nas costas, sabe? Ela tem que estar numa posição que você se sinta seguro. Então, a energia da casa, às vezes pensa assim, é uma coisa surreal. Não é, são pequenas mudanças de alteração que vão fazendo sentido. E é mesmo assim, a mesma coisa. Eu gosto assim, eu sempre conversei com os meus clientes para a gente usar tudo neutro e colocar pinceladas de cores em almofadas, em tapetes, em mantas, em detalhes da cortina, sabe? Não sobrecarregar, porque existem pessoas que gostam muito de cor. Só que a cor também, ela vai, como você estava falando, ela vai vibrar nessa situação. Então, se num quarto você coloca vermelho, tu nunca vai conseguir ter sossego. Não. A tua mente vai ficar agitadíssima o tempo inteiro. Então, as pessoas me pedem assim: Bruna, que cor que eu coloco até teve uma pergunta da caixinha que dizia isso: que cor que eu coloco em cada ambiente? Eu não tenho como dizer, porque cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa vai sentir de alguma forma. E dentro do Feng Shui, entrando um pouco mais a fundo nisso, existe como a gente fazer tipo uma setorização dos ambientes, que um ambiente, por exemplo, assim, quando você aplica na planta baixa, que você vai fazer um desenho da tua casa, você vai entender onde é cada ambiente. Por exemplo, tem um lugar que vai ser o lugar da prosperidade. Então, se a pessoa vem para mim dizendo: eu quero atrair mais dinheiro para minha vida, eu consigo ver dentro da casa dela onde é a área de prosperidade e lá eu posso colocar um púrpura, porque o púrpura ele acende a prosperidade, ele chama dinheiro. Então a gente consegue trazer várias características para dentro de casa. Por isso que eu digo que o meu lema é: transforma a sua vida através da energia da casa, porque você consegue vibrar nisso. E é por causa de cor. Às vezes você até pode querer colocar verde no ambiente. Por que que você não coloca uma planta?
Existe como você trazer cor da forma natural e não da forma gritante, pintando uma parede inteira, que depois você tem que chamar um pintor, tem que chamar, sabe, alguém que dê trabalho. Então, às vezes, só com a parte de acessórios da casa, você já consegue ativar esses espaços para te trazer o que você precisa para a tua vida. E essa é a forma que eu trabalho com as minhas clientes, Bru, que são acostumadas a utilizarem os acromáticos, preto, branco e cinza e bege, entende? Porque assim, ó, existe realmente esse nicho de clientes, né? Para ti também isso é uma coisa normal. Tipo, talvez tu chegasse para mim e dissesse, Tami, nós vamos pintar essa parede aqui de verde. Talvez eu ia falar para ti assim, cara, meu Deus, vou cansar. Ah, mas beleza, ataca a ficha, eu quero ter cor na minha casa, né? Em contrapartida, se tu pode olhar, minha casa é toda neutra também. Eu tenho detalhes em cores, tá? Eu gosto muito de ver de plantas assim dentro de casa, então eu tenho. Uhum. Então, assim, ó, o que eu falo para as minhas clientes quando elas chegam para mim e falam assim, Tami, eu não consigo usar cor. Eu tenho um bloqueio. Se tu for me falar para mim sair amanhã com uma calça verde com uma blusa rosa, eu não vou conseguir. Sabe por quê? Porque isso não é da essência da pessoa. A pessoa ela não tá acostumada àquilo, né? É que nem eu te falei antes, assim, ó, não dá para mim chegar para ti, Bru, e falar assim, a partir de amanhã morena, calça rosa e blusa verde, porque isso não é uma identidade tua, não é algo que tu tens na tua essência. É difícil a gente aceitar, né? Quando alguém chega pra gente e fala assim, mudança, agora, na pressão, né? Então, automaticamente, quando eu falo insiram cores na vida de vocês, eu não consigo. Quando alguém me responde isso, eu falo consegue. Consegue com detalhes, consegue com acessórios. Vamos lá. Coloca um brinco com uma pedrinha verde, com uma pedrinha azul, um colar, sabe? Um metal colorido, talvez. Agora entrou, veio muito tempo. Tá vendo? Ó, veio muito em alta agora. Até a correntaria toda colorida, sabe? É muito legal isso, né? Ou seja, um cinto colorido, sabe? E tenha sempre segurança. Ah, eu vou colocar lá uma calça preta, uma blusa bege, um blazer off, mas de repente coloca um cinto de uma cor, sabe? Que tu vai conseguir aos poucos inserindo. E eu digo que, para mim, quando a gente fala em cores, Bru, quando a gente se conhece e quando a gente começa a utilizar cores, é um mundo sem volta. Porque tu começa a pegar gosto. E tu começa a ver o quão bem te faz, sabe? E tu acaba não desgostando mais daquilo. Tu acaba sempre olhando para cá e procurando assim, não, essa daqui eu não tenho nada. Eu vou lá experimentar para ver como é que fica. Ó, essa camisa é a primeira vez que eu tô usando, sabe? Ela é muito da cor da minha cartela, ó. Ela é aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se consegues ver. Consegue ver? Ergue um pouquinho. Tá? Tá meio Ela é escurinho muito... pra mim. eu acho que por causa da luz, né? Ó, mas ela é muito aqui, tá? Aham, aham. Aí Cara, eu sim deu. coloquei hoje e me senti super bem. Por quê? Porque esse é o efeito de a gente utilizar cores que nos favorecem. A cor, ela tem um efeito físico, tanto bom quanto ruim. Então, quando eu uso algo da minha cartela de cores, que isso não é uma obrigação, tá? Isso não é regra. A partir de hoje, só vai usar as cores que tem na tua cartela. Não, ele não é um limitador, é só um guia para te entender, se autoconhecer. Então, tipo assim, ó, vou usar uma cor da minha cartela aqui, eu vou saber que automaticamente o efeito positivo da cor ele vai vir. Que o que que é? Vai clarear manchas que eu tenho na minha pele, de repente, tá? Eu tenho muita sardinha, então de repente clareia as minhas sardas, tá? Me deixa com um aspecto saudável, né? A gente fala que faz um botox natural, então clareia, a tua pele fica viçosa, um aspecto saudável. Em contrapartida, se eu utilizo uma cor que ela não me favorece, automaticamente escurece meu rosto, sobressaem manchas, eu fico com um aspecto de doente. Eu te falei a questão do cabelo. Ontem até estava conversando, fui para Peritiba ontem, estava conversando com a Aline e ela me falou, a gente conversando sobre isso, até foi uma coisa que tu falou antes ali, eu queria dar um gancho, de que essa cultura de que quando a mulher começa a envelhecer, ela tem que ficar loira. Isso não é obrigação. Porque parece que é mais fácil tu fazer as mechas loiras do que talvez tonalizar a raiz do teu cabelo. Não parece?
E tu não, a gente não Uhum. tem essa obrigação. Eu, quando eu fiz a minha cartela, eu entendi que o moreno, ele era a minha cor. Essa é a cor. Aqui é a cor natural do meu cabelo, né? Aqui ainda tem as mechas que eu tonalizei. Então, assim, ó, é ótimo pra mim o moreno. Eu posso ser loira? Eu posso. Agora eu tenho ciência do que é bom pra mim. Então, eu posso ser loira? Posso. Mas eu sei que em contrapartida, se eu quiser clarear o meu cabelo, eu vou ter que caprichar na maquiagem, porque o reflexo do loiro, pra mim, me deixa com aspecto de pálida. Entende? Então isso é incrível. As pessoas acham que não faz efeito, mas faz muito efeito, sim. Muito efeito. Eu preciso de você. Pra Ah, me Bru. entender. É muito legal, esse universo é muito legal, porque a gente, eu sei tudo da minha área, né? Mas quando a gente percebe que a gente consegue trazer isso para nossa vestimenta, para o nosso bem-estar, para se sentir bem, como isso é libertador, né? É. Porque eu sempre coloquei coisas coloridas. Mas assim, o que que eu vou usar? Eu tenho uma calça pink rosa que eu amo ela. Mas o que que eu vou usar na parte de cima? Preto, né? Não tem outra cor para usar, sabe? Certo. Porque falta conhecimento. Bru, Imagina se tá com um verde. Bru, vou te falar o seguinte, olha. Eu, quando fui em dezembro para casa da minha mãe lá em Itajaí, eu fiz a minha mala, eu tinha duas peças pretas. Eu sempre usei muito preto, tá? Se tu abrir meu guarda-roupa, eu ainda tenho muito preto, muito cinza e muito branco. Eu tinha um blazer preto e uma bermuda preta. E o resto era só cor. Incrível pra mim, sabe? É libertador. Eu digo que assim, ó, é muito fácil pra gente usar o preto, então a gente usa. Só que o preto, ele é uma cor que ele tem duplo sentido. Quando a gente usa ele, a gente tá segura de si, quando a gente tá bem com a gente utiliza preto, o que que ele passa? Autoridade, poder. Uma mulher de preto é uma mulher poderosa, tá? Uma mulher bem Uhum, arrumada, toda de preto, é uma mulher incrível. Nossa, tu olha pra ela e tu fala é, assim, nossa, que poderosa essa mulher, isso sabe? nem ela. Eu Sabe? acho que passa um pouco isso, né? Uhum, Claro, é automaticamente. Só que quando eu não tô bem, o preto ele é âncora, ele te afunda, ele te deixa mais triste, ele te deixa mais para baixo, sabe? Então isso é uma escolha nossa, né, Bru, de eu acordar e entender o que me favorece, o que que eu preciso hoje. Por exemplo, assim, a gente fala ali na mentoria, né, da questão das nossas feridas e tal. Sabe, existe isso. E a cor, ela interfere também nesse reflexo. Por exemplo, eu com tenho certeza. algo que eu não tô bem comigo, eu uso uma cor como bloqueio. Eu faço isso. É do nosso Uhum. ser, é do nosso inconsciente fazer Diferente que se tu usasse um amarelo, se tu usar um amarelo, ele automaticamente vai te deixar mais alegre, né? isso. Com certeza, o amarelo, ele é a cor da alegria, sabe? E no Feng Shui ele é da saúde. Olha só. Então, porque na verdade, assim, dentro do centro do Baguá é a saúde. Então, se todas as áreas estiverem alinhadas, o centro vai estar estabilizado. Olha só que É bem legal. incrível. Não precisa trabalhar a saúde dentro do Feng Shui. Tu tem que trabalhar todas as áreas para a parte da saúde, que é, na verdade, o centro, né, do teu lar, tá protegido. E a É gente bem fala. bacana. É incrível. Eu, assim, ó, eu tenho, até te falei da questão da apresentação, né? Eu tenho na minha apresentação, quando eu faço a aula, eu entro ali numa etapa que é a psicologia das cores, onde eu explico para as clientes a questão do sentimento, o que que passa, né? Eu vou tentar elencar aqui algumas que são as principais contigo para te me falar o que que Pode no teu ajudar mundo bastante é, gente. tá? Né, Então, menina? assim, ó, Gosto, né? para mim, para mim aqui na Deixa eu coloração sentir, né? pessoal, para mim, aqui na coloração pessoal, o azul, por ser a cor que as pessoas mais gostam, tá? 72% das pessoas gostam de algum tom de azul, isso eu gosto bastante de frisar. Ele é a cor que mais efeito relaxante tem. É por isso que o céu é azul, gente. Porque a gente precisava olhar para ele e entender que ele nos traz esse relaxamento. Quando ele tá azulado, ele é lindo. A gente percebe isso. Eu digo assim, Bru, Sim. quando eu falo para as minhas clientes assim, ó, olha ao teu redor.
A natureza, ela é perfeita. Deus não erra quando ele usa as cores. E quando a gente entende como usá-las a nosso favor, é ainda mais simples. A gente olhar para o céu e tomar essa energia que o céu tem para a gente. O azul do céu que me traz. Na coloração pessoal, eu elenco ele como representante da paz, respeito, serenidade, confiança e segurança. E a gente fala que para ambientes, principalmente no quarto, tranquilidade. E para ti? Sim, para nós também. Para nós, ele é usado principalmente na parte da espiritualidade, né? Ele vai alinhar. Porque existe também uma cartela, né, do azul. Tem tanto o azul mais escuro quanto mais claro, e dentro dele tem aquela infinidade. Mas o azul. Qual que é o azul do céu? Azul aqui da água. É um azul normal, né? Ele é usado na espiritualidade no Feng Shui. Ele É, alinha. é. A gente fala, quando a gente vai ler essa questão do azul também, por isso que eu te falei, ele é ligado ao divino, né? Ele é ligado, por isso que a gente fala talvez a espiritualidade. A segunda cor que eu Porque ele elenco. é também a sabedoria. Ele ativa dentro do Feng Shui. Olha que legal. A segunda cor que eu elenco sempre é o verde, porque eu digo que é a segunda cor com mais efeito relaxante. Então, automaticamente, não poderia ser a mata de cor diferente, né? É incrível quando a gente olha para o verde. Eu sempre cito que acordei, o céu tá azul, a mata, tu consegue ter uma vista da mata aqui para minha frente, eu tô olhando. É incrível. Tu não vai ficar estressado, tu já pensa que vai ser um dia bom, tu já torna isso como uma energia positiva pro teu dia, né? Com E certeza. a gente É por isso que a gente traz, dentro do Feng Shui, a gente traz muito dos elementos da natureza para dentro de casa. Principalmente os 5 elementos, né? A gente traz uma planta, porque a planta ela não representa só o verde, mas ela representa também a madeira. Então, e a terra, quando tu traz uma planta para dentro de casa, ela te traz muita energia. E às vezes, se a planta morre, é porque ela drenou alguma energia que não caiu em você. Então, a planta ela tem essa conectividade de te ajudar, sabe? Para não trazer mais coisas ruins. olha que legal, Bru. E também quando você coloca dentro do baguá, que é quando você estuda o fluxo de dentro da tua casa, ele é usado na área da família Olha que legal. para ativar esse baguá. Uhum. Então, aqui eu elenco no meu mood board que não tem como a gente não ligá-lo à natureza, tá? À saúde, esperança, comunicação e estabilidade. Para mim, o verde, tá? Eu digo que o Legal. verde, pra gente, assim, é bem a questão da saúde, tá? O rosa, empatia, carinho, feminilidade, delicadeza e aconchego. Sabe, como tu falou assim, que cor que é o azul? Para mim, a dimensão da cor ali, as duas dimensões da cor, entre claro e escuro, digamos assim, tá? Que é quando Uhum. a gente estuda a profundidade da cor, tudo que a gente usa, que tem uma tonalidade mais clara na nossa vestimenta, verde claro, azul claro, branco, off, bege, enfim, né? Rosinha claro, amarelo claro, roxo claro. O que que isso representa para a pessoa que me vê? Que eu digo imagem versus cor, tá? Quando eu tô com uma vestimenta clara, automaticamente eu me torno uma pessoa mais acessível. E quando eu tô com cores mais escuras, eu me torno uma pessoa um pouco mais séria, mais poderosa e mais séria, tá? Isso é normal. Por exemplo, tu olha pra mim, eu tô com uma cor mais escura, eu me sinto mais poderosa. Eu olho pra ti, tu tá com uma cor mais clara, eu te vejo uma pessoa mais delicada, sabe? E isso a gente liga essa dimensão de claro e escuro da cor na coloração também, tá? E em formas de uso para nossa imagem pessoal. Queres responder, Bru? Eu estava olhando aqui, mas eu já tinha falado isso, a Flá pediu sobre cada área, qual cor usar, né? E isso deveria ser feito um estudo. Eu já falei lá no comecinho da live, depois se quiser rever ela, mas existe como aplicar o baguá e dentro do baguá vai ativar cada área de dentro da tua casa. Mas depois você me chama, Flá, que daí eu te explico isso certinho, tá?
Bru, e o rosa para vocês? Para nós, o rosa é relacionamento, casal. Olha que legal. Ele é o relacionamento, sociedade, por exemplo, se tu quiser aplicar dentro da tua loja, é a parte onde, se você é sócia com alguém, nessa área você vai trabalhar. Então, seria uma sala de reuniões, uma sala do chefe, se tu não tem chefe, sabe? O Sim. rosa, ele é essa parte de relacionamento. E principalmente no quarto do casal, se for dentro da área do relacionamento, né? É legal colocar um toque de rosa, porque ele vai ativar. Porque ele tem toda a parte do aconchego, né? Do Isso. romantismo. Liga ao aconchego, rosa. Uhum. Principalmente o rosa mais claro, né? Tem essa. É, Vermelho, intensidade, alerta, paixão, energia e sensualidade. Aquela hora que tu falou do vermelho para o quarto, eu tenho uma colocação que a minha professora, enquanto estamos na aula lá, ela sempre fala que eu não sei em que lugar, tá? Eu não sei se é em São Paulo, se é fora do Brasil, mas que existem como se fossem quartos, digamos, ou ambientes. Por exemplo, tu vai entrar agora nesse quarto, esse quarto vai ser todo vermelho. Aí tu sai. Qual que é a sensação que tu teve? Aí tu vai para um próximo cômodo, que é um cômodo todo rosa, por exemplo, assim. E tu vai descrevendo quais são as sensações, quais que são teus sentimentos. E ela diz pra gente durante a aula que quando ela entrou no quarto vermelho, para ela assim foi como se fosse filme de terror. Ela começou a ficar nervosa, ela começou a ficar eufórica, começou a dar ânsia de vômito, porque ela via aquele vermelho com muito, porque é intensidade, né? Quando a gente fala em ondas de luz, o vermelho é a onda mais longa, então a primeira que os nossos olhos enxergam. Tudo que a gente vai olhar, se tem algo vermelho, é o que vai chamar a nossa atenção, né? E ela fala assim que foi incrível. E quando eu falo no vermelho aqui, eu digo. Até uma cliente minha me falou assim: pá, então eu vou botar um vestido vermelho hoje para ir jantar com o marido para ver se eu consigo chamar a atenção dele. Eu achei o máximo a colocação dela, né? Daí eu falei para ela assim: tu não vai só conseguir atrair a atenção do teu marido, tu vai atrair a atenção do restaurante inteiro. E no final de semana passado, eu tava em Balneário e fiz a coloração de uma amiga minha de lá e ela me falou assim: entendi agora por que eu não posso mais usar o meu macacão vermelho. Porque quando eu conheci o meu namorado, eu tava usando meu macacão vermelho. E depois que a gente começou a namorar, ele nunca mais me deixou usar. olha que legal. Claro, chamava É, muita atenção, chama. sabe? E a gente costuma falar, Bru, questão de, por exemplo, reunião, dia de prova. A gente não utilizar o vermelho porque ele desconcentra. Sim, é por isso que o McDonald's é vermelho e amarelo. Porque ele é um espaço, um lugar que tu tem que comer e sair logo. Eles não querem que você fique, eles não querem que te receber com aconchego lá. Lá é um lugar para você só pegar a tua comida e sair. Tu vê Por só. isso dessas coisas, né? E na nossa área já está relacionado a reconhecimento, sucesso, a fama. Ele ativa essa área. Olha que legal. Agora eu vou pro roxo, então. Pra cor mais... A cor mais benquista, né? Dos antepassados ali. O roxo, para mim, ele é prosperidade. Eu ligo principalmente à área da espiritualidade, tá? Criatividade, intuição e mistério. Eu falo, Bru, que o roxo, ele vem de um certo preconceito. É muito difícil mulheres que utilizem o roxo. E se elas soubessem o quão faz bem utilizar o roxo, ele, olha, eu não sei, depois da minha coloração, eu comprei cinto roxo, 2 vestidos roxo, uma blusa roxa. E se deixar o que tiver de roxo, vem pro guarda-roupa na loja, entendeu? Que legal. Dentro do baguá não tem, é mais o púrpura, né? Que não é tão o roxo, é mais voltado pro rosa choque. É, Mas bacana. É, eu não tenho, acho que nem uma peça roxa. tá vendo? Tem que investir, eu acho que é uma cor boa pra ti. Só uma dica. É, eu também tô achando. Prova, depois a gente conversa. Tu sabe que até falando nisso, eu tive uma pergunta na caixinha ali de uma menina
perguntando se tinha como fazer online a coloração. Infelizmente, é impossível. Por quê? Porque é Eu também configuração. pedi, né? A É, moça que pediu, eu também pedi. por causa da iluminação, a câmera ela focaliza, né, automático, dependendo da iluminação. Eu tenho tecidos específicos para aplicar, então como é que eu falo para ti? Ah, pega um tecido laranja aí, tá? Mas esse laranja é quente, é frio, sabe? É difícil. São vários detalhes assim que infelizmente ainda não dá para fazer online. Ainda não. A gente mais ou menos suspeita. Eu geralmente quando uma cliente ela marca coloração para mim, comigo, eu gosto de olhar as fotos no Instagram, no Facebook, enfim, aonde ela tiver, né? Gosto de olhar e até às vezes mostro para alguma delas, olha aqui, ó, tá vendo como é tua cor? Tu tá linda aqui, sabe? Uhum. Eu acho bem bacana isso, tá? Vou continuar aqui então. Sim. No meu próximo, que é o amarelo, tá? Amarelo, não tem como a gente não elencar o amarelo ao sol, nosso astro rei. Luz, alegria, vitalidade, positividade, descontração. Costumo falar para as minhas clientes que quem tem criança em casa e já assistiu Minions, Minions é a tradução do amarelo. Eu adoro. Mas não é? Positividade, alegria, descontração, tudo eles têm. Tanto que a Pantone É tem verdade. um amarelo que é Minions. E tanto que os emojis do Instagram também são amarelos, né? É realmente para passar quebrar às vezes o gelo, quando você está conversando com alguma coisa, tu manda um emoji e já fica tudo mais tranquilo, né? Para ti, eu não lembro o que tu falou, que é o. Saúde. É a saúde, tudo que relaciona a doença adquirida, não doença herdada. Doenças que, por exemplo, porque tudo é uma conexão, né? Tudo é energia. E às vezes a, você adquire uma doença. Às vezes você traz ela da tua família, e às vezes você adquire. E essa é a cor que vai trabalhar essa área, a da doença e da saúde adquirida, para Tá, sempre ter. legal. Por isso que então, não existe uma pessoa que não gosta de um girassol, que não gosta de uma, sabe? Porque ele tem toda essa história por trás dele, né? Tem toda essa alegria, tem toda essa vincular com o sol, porque não existe uma pessoa que não pegue sol, que é feliz, né? Verdade. É verdade mesmo, Bru. E tu sabe que me lembrou agora girassol? Girassol é a cor é a flor do meu signo, Olha. tá? E vou te Qual falar é o aqui signo? então, meu é leão. Ah, Leo. Então, vou te falar agora a última cor, porque quando eu elenco as cores para apresentar para cliente, a gente elenca as cores do círculo cromático, tá, Bru? A minha última Uhum. cor aqui seria o laranja, que para mim representa calor, energia, atenção. E eu ligo muito o laranja à área da criatividade. Eu acho que qualquer pessoa que trabalhe com a área criativa, que precisa estar né, ali exercendo a criatividade o tempo inteiro, ela ter algo no laranja ajuda muito. Até eu costumo Uhum. também falar que é uma cor que eu amo, eu adoro olhar o laranja. O laranja me fascina. Eu sempre fui da área da criação, né, da criatividade. Não tenho uma peça no meu guarda-roupa laranja, não tenho laranja na minha cartela, mas amo olhar o laranja. Ah, eu gosto. Laranja eu gosto. Até ontem eu tava olhando, a Brenda tava com um shortinho azul e uma blusa laranja. Eu pensei, ó, eu ia gostar. Totalmente complementar essa Não composição. foi. Que amor. Ah, Tu tem na laranja verdade, para ali? nós tem uma área do laranja, tá? Não tem, não é predominante. Ela seria a segunda cor da área de sucesso. Da área do Por sucesso. ela. É. Para nós, a criatividade são tons pastéis, branco, que Que ativam a daí, área da criatividade, dos filhos, das tá, crianças. que daí já trabalha, tipo, a questão da Interna, né, da casa. a profundidade da cor também, né? Tipo, mais adição de É, branco, mais adição de preto ali, né? Digamos. isso. Uhum.
Aqui eu tenho também, Bru, depois de muito trabalhar com clientes acromáticas, eu fiz uma área especial para elas. Não pensem vocês que eu não falo de cinza, Puta. branco e marrom, tá? Eu falo sim. Então, quando eu entro nos acromáticos, o cinza, né? O que que a gente fala que representa? Calma, respeito, estabilidade e equilíbrio. Como é que eu posso te falar que depois que eu aprendi que o cinza é a cor do tanto faz, eu tenho muita cautela para usar o cinza, tá? É uma cor que eu gosto muito. Eu tenho cinza na minha cartela, eu tenho preto, eu tenho branco, eu tenho tudo na minha cartela, tá? Porque quando a gente fala em cartela, aqui no meu método, são 12 cartelas, tá? Elas são divididas, subdivididas por estação, porque o método é sazonal expandido que busca base nas cores da natureza em cada estação, tá? Então, as cartelas de inverno são as únicas cartelas que têm preto, branco e cinza. As demais cartelas, por exemplo, uma cartela de verão, talvez a gente troque o preto dela seja um azul marinho, o branco dela seja um off, entende? Então, a gente vai redirecionando, né, entre claros e escuros aqui, ó, tá? A Ah, gente legal. vai redirecionando, sabe? Tipo, ó, se eu não tivesse o preto aqui, tivesse o cinza e o azul marinho, talvez o azul marinho fosse o meu novo preto, tá? Dessa forma, Aham. tá? Então, eu falo isso, que a cor do tanto faz. Ah, eu acordei hoje, pra mim tá tanto faz, acordei tanto faz. Ai, sei lá, entendeu? Assim, acordei, coloquei o cinza e saí, sabe? Tu tem alguma coisa dos acromáticos listados, Bru? Ou não? De cinza ou listrado? Não, não, tu tem assim, ali, quando vocês trabalham a questão da cor ali, quando tu trabalhas na Sim, casa. ele fala. Para ativar a área de trabalho, carreira, missão, objetivos, quando você quer alguma coisa, é o preto, é o predominante. Nessa área você coloca o preto. E Ah, na parte de amigos, viagens, pessoas que te ajudam, sabe? É o cinza, olha só, legal, né? E né? Uhum. aqui o preto, para mim, ele é medo, poder. Eu vou falar primeiro os ruins, tá? Medo, luto e silêncio. E a parte boa do preto é poder e autoridade, tá? Realmente, é que nem eu te falei. É uma mulher de preto, ela fica muito poderosa, né? Mas, como você disse, tem que estar bem resolvida internamente. Tá? Marrom, para mim, o que que ele é? Sutileza, seriedade. Eu falo que é a cor da maturidade e também a cor do aconchego. É? Eu não. Para mim, Aqui não tem. para mim o marrom ele é a cor do aconchego. Até tenho aqui no meu mood board aqui eu tenho um sofá marrom, um sofá caramelo na sala, numa parede cinza, cheio de quadros coloridos, viu? Bem neutro esse ambiente. Vou te mandar esse mood board para te dar olhares nessa Tira imagem. foto pra mim. O marrom é uma das cores que as pessoas menos gostam, tá, Bru? Quando a gente É. fala em psicologia das cores, assim, é uma cor que as pessoas usam quando elas precisam desse aconchego no outono e inverno. Então, se usa muito marrom nas estações de outono e de inverno, tá? É. É mais predominante a gente usar também quando tá frio, né? Para se aquecer, para, né, se aconchegar, digamos assim, no frio. E por último, aqui para mim, então, falando em cores, é o branco, que para nossa cultura, inclusive brasileira, né, que a gente utiliza muito branco para virada de ano, paz, pureza, respeito, bondade e renovação. O branco renova, Olha que legal, então eu escolhi o o momento certo, né? viu? Isso aí. Pra quem não sabe, eu morro de medo de estar fazendo live, então eu tô aqui, é uma renovação mesmo. Viu? Isso é legal, Ai, Bru. que legal. É muito legal, sabe? Existe assim, ó, dentro também da minha aula ali eu falo um pouco sobre combinações de cores, que a gente utiliza o círculo cromático como base, né? Para essa questão de entender como combinar. Porque assim, ó, não existe regra, é como eu te falei. Se ali na minha composição eu quero usar laranja e rosa e não tá na combinação análoga, complementar, tríade e tal, eu uso. Porque eu costumo dizer
que a gente precisa estar bem com a gente. Quando eu coloco algo em mim, quando eu me visto, eu me olho no espelho e eu gosto da imagem que eu crio ali no espelho, eu estou feliz com aquilo que eu vejo, eu saio. E não existe cartela, e não existe o marido falar que tá feia, e não existe nada disso, entendeu? Porque quando a gente se vê bem, a gente sente essa segurança de sair sem dar bola porque os outros vão falar ou vão pensar, eu estou bem, eu estou me sentindo bonita. E existe algo curioso quando a gente fala em coloração pessoal, é que é bom para as mulheres pensarem, quem nunca fez coloração, e tu também, eu já te fiz essa pergunta, mas existem no nosso guarda-roupa peças que elas já são da nossa cartela. Isso é muito automático, porque a gente já tem um pouco desse feeling, tá? Para escolher. O que acontece? Sabe aquela ou aquelas peças que quando tu coloca, de repente o teu marido te elogia, os teus colegas de trabalho olham para ti e falam assim, cara, eu adoro quando tu usa essa blusa, tu fica tão bonita. Essa cor, ela vai estar na tua cartela, tá? Isso é sem dúvida nenhuma, assim. Porque quando as pessoas veem, não é que elas estão falando da roupa em si, elas falam do conjunto. Por quê? Porque fez um efeito positivo aqui no meu rosto, eu fiquei bem, cara, de disposta, de feliz, de alegre, automaticamente isso aqui é muito bom pra mim, tá? Isso é muito legal a gente entender. Legal. Nossa, foi muito produtiva essa aula. Foi muito legal. Já vai dar quase uma hora. Viu? Meu Deus, a gente fala muito rápido, muito, né? Muito Não rápido, parece, muito, né, Bru? rapidinho. Eu às vezes falo para minhas Eu, clientes assim, gente, eu sei que é muita coisa para assimilar, porque é bastante conteúdo, sabe, Bru? Mas assim, ó, aos poucos a gente vai entendendo, vai assimilando. E eu digo que a busca pela autoestima, tá? Não tô legal, não tô com a minha autoestima legal. A busca pela coloração, quando a gente tá assim, é excelente. Porque quando tu começa a ver o resultado em ti, tu quer mudar o mundo, né? Quando tu começa a se ver bonita, quando tu começa a ver que algo está acontecendo quando tu utiliza a cor, tu vai persistir naquilo, na utilização, nem sabe? Feng Shui, eu usava ele pra mim. Mas quando eu comecei a ver os sintomas que dava nas pessoas, assim, porque parecem coisas básicas, sabe? Principalmente para quem é arquiteto. Tipo, às vezes é só uma mudança de posição, uma mudança de posição de mesa, gente, faz toda a diferença. E daí você quer expandir isso para o mundo, porque você sabe que você consegue, às vezes, mudar o estado de uma pessoa simplesmente por uma mudança de cor, de se sentir bem, ou da tua casa. Isso é incrível. Isso é incrível mesmo. É isso que eu falo também para as minhas clientes, sabe? E bem por isso mesmo, quando eu vi a mudança em mim e o como tinha me afetado diretamente, sabe? E como eu me senti melhor comigo mesma, Primeiro, sabe? Eu me senti muito melhor comigo, eu me sinto bem. O que acontece? Qual que é o depoimento que a maioria das minhas clientes falam depois, de repente, de fazerem a coloração e mudarem a cor do cabelo, tá? O que elas me falam? Tami, eu me reencontrei. Eu me reconectei comigo mesma, porque eu tava perdida lá. Porque quando a gente fala na questão dos 95% do teu dia tu faz no automático, é automático. Então, tu vai fazendo, tu tá ali fazendo mecha, tu vai continuar fazendo, porque é uma rotina, né? Tu cria uma rotina, mas quando tu fala, opa, peraí, quero fazer umas mudanças, quando tu muda, a gente fala que tudo à nossa volta muda. Então, a gente consegue melhorar muito, sabe? Em todos os aspectos. Então, elas falam, cara, eu tenho uma cliente em especial, assim, que ela me mandou um áudio muito incrível e ela fala assim, o nome dela é Fernanda, e ela fala assim, Fernanda, onde é que tu tava esse tempo todo? Onde é que tu tava, mulher? Que eu tava te procurando, era você que eu queria, sabe? que legal. E isso não tem preço, assim, Não. é uma simples coloração, Bru, sabe? Mas é Sim. uma coisa que, como eu te disse, no nosso Agora, mundo, então, é ressignificar alguma coisa dentro, né? É isso. por isso que a casa ela tá diretamente ligada a você. E E assim, ó, também, se eu começar a me aprofundar dentro do Feng Shui,
Se tem infiltração nas paredes, tem um significado. Se tem qualquer coisa de problema, eu tenho na minha família problema muito sério de internet. A internet nunca funcionou. E depois eu descobri que isso é falta de comunicação dentro da família, Meu Deus, sabe? sério. E não adiantava, por mais que tu mandava o menino lá aumentar a internet, aumenta a internet, mas o que que acontece nessa casa que nunca funciona a internet? Porque existe falta de comunicação. Meu Deus, Bru. Então, assim, ó, tudo reflete. Deixa eu Tu te me tem contar problema um na caso internet? meu aqui, então, aqui em casa. Olha só o que aconteceu, guria. De um mês para o outro, a gente foi acender sabe, o interruptor da luz. Coloquei a mão para acender, já não acendeu mais. Tá, tudo bem, né? Tem que trocar o interruptor e tal. Ficamos no escuro na cozinha, pensa, na cozinha. Essa semana, o meu filho pulou para acender a luz do banheiro. Foi o interruptor do banheiro também, tu acredita? Ficamos no escuro no banheiro. Isso tem algum Então, tem alguma significado? parte na circulação de alguém de vocês que precisa ser olhada. Sério? Sabe? Pode desencadear um ataque cardíaco. Ai, É incrível, sabe? sério mesmo? Mas tem que ser olhado. Então, manda arrumar o interruptor e depois tenta ver o que está acontecendo. Tem alguém segurando alguma coisa que precisa ser conversada, revista, sabe? Porque tem pessoas que guardam tudo para elas, né? Então, às vezes, ela precisa se comunicar para não explodir internamente. É Nossa, incrível, né? muito. Muito, Bruno. Também, deixa eu aproveitar antes que dá uma hora para convidar o pessoal. Lá na minha bio tem um link e dentro desse link vocês vão direto para uma página do WhatsApp, que é um grupinho que eu criei. Então, quem tem mais interesse em saber tudo de primeira mão, quais são as lives, porque essa semana vai ser um pouco mais de autoconhecimento, mas semana que vem eu vou fazer mais voltado para a energia da casa, tá? Então, para convidar o pessoal, quem quiser saber, entra nesse link e vai lá no grupo do WhatsApp, porque depois daí a gente conversa mais de pertinho. Ai, que legal, Bru. Meu, que legal. Muito incrível, tá? Agora, só para te falar, Obrigada, Tami. continuando a questão do interruptor, eu tenho cardio dia 22, tá? Agora, agora eu fiquei um pouco assustada. Ai, meu Deus. Então vamos ver, depois tu me conta. Tá vendo Então só? vamos fazer Pode. exercício, vamos liberar o que tá ali dentro para não É, surtar, né? a gente tem que Mas é sempre bem. estar buscando isso, né? Como é incrível. Eu assim, ó, Bru, só para uma consideração final, tá? Eu sempre entendi com relação à casa que quando a tua casa tá em ordem, a tua vida tá em ordem. Com Quando certeza. meu guarda-roupa tá arrumado, a minha vida tá arrumada, digamos assim, sabe? Eu sempre Com aprendi certeza. muito isso, né? De pensar assim, cara, eu não posso deixar minha casa suja, eu não posso deixar minha casa Não. largada. Eu tenho que estar o tempo inteiro cuidando, porque quanto mais eu demonstro carinho pela minha casa, talvez eu tenha isso na minha vida, né? Digamos assim. Sabe, as pessoas me questionam, ai, como é que eu vou dar conta de cuidar da casa, de deixar tudo organizado, de cuidar dos filhos, de arrumar guarda-roupa, de tirar fora o que você não usa mais, porque você imagina que tudo que você tem guardado que você não usa é energia estagnada que está ali. É energia que não flui. Então, isso vai refletir na tua vida por alguma forma, sabe? Então, dá aquela renovada, doa, venda, sabe? Porque às vezes o que não serve mais para ti vai servir para mim. Então, é uma forma, assim, ó, de você estar ajudando, de você estar colaborando, de você estar se beneficiando disso. Porque a energia, ela tem que circular. Eu sempre fui muito acumuladora. E depois eu fui morar num apartamento super pequeno. E como a gente tem coisas que a gente não usa. É verdade. Então, tem que ser revisto, sabe? Por isso meu pai sempre pegava no meu pé que, você adora uma mudança. Daí eu disse, então vamos tirar tudo de dentro da sua casa e vamos levar para outra para ver quanta mudança você tem, Isso. sabe? Porque com todas essas mudanças, você vai acabando desapegando de muita coisa que não serve mais para ti. E Eu assim, quando tu faz essa
essa alteração, sabe? Essa renovação de ambiente. Não tô pedindo para as pessoas se mudar, tá? Por favor, porque isso é bem desgastante também. Mas tu acaba revendo e tu acaba vendo que tem coisas que não são necessárias para a vida, que é só materialização. Porque aqui, a gente hoje está falando de coloração, né? Mas se a gente entrar na parte de tipos de roupa, né? Porque às vezes a gente tem coisas que não combinam uma com a outra, sabe? Tu compra uma peça porque tu acha bonita, mas tu não tem uma blusa para usar com aquela calça. Então, como o autoconhecimento, ele te poupa dinheiro também, né? Tu Muito. acaba tirando o que não usa mais dentro de casa e depois tu compra só o que realmente... Tu compra e aceita, né? Porque assim, ó, eu sempre brinco com a minha sogra, né? A minha sogra, no começo, ela dizia... Eu sempre uso a minha sogra de exemplo, porque ela é uma figura. Ela dizia, eu vou... Bruna, o que que tu achou dessa blusinha? Ah, bonita, eu falava pra agradar, né? Então pode ficar. E daí depois eu aprendi a dizer não. É, porque daí eu aprendi a dizer não. É bem bonita, mas não é a minha cara, tá? Não precisa me dar. Porque senão tu se sente na obrigação e acaba se sentindo mal, sabe? Sim, Então, quantas vezes na vida a gente passa por isso? verdade. É muito importante falar isso, sabe, Bru? A gente, quando a gente fala, né, da loja aqui, por exemplo, quando a gente trabalha com isso diretamente, né? Porque além da coloração, eu tenho uma loja de roupas, eu e meu esposo, a gente tem uma loja de roupas também. Então, quando a gente explica para a cliente a questão da combinação, de saber entender que aquela peça ela tem que se encaixar dentro do teu guarda-roupa, ela não pode ser uma peça aleatória, porque senão ela vai sair muito caro para ti, sabe? Uhum, Fazer o custo-benefício ali da peça, sabe? De tu entender que, poxa, tá, tudo bem. Pô, eu vou comprar uma calça ali que ela custa R$ 300. Nossa, R$ 300. Mas quantas vezes tu vai usar ela? Fazer esse cálculo, uhum. sabe? Poxa, eu vou usar ela pelo menos uma vez por semana. Durante quanto tempo? Durante 1 ano, 2 anos? Cara, a peça vai sair barata para ti, sabe? Então também a gente ter essa noção disso. E quando a Às gente vezes a gente fala, paga R$ 50 em uma, que vai usar uma vez, vai começar a puxar a costura, aí tu já isso fica com mesmo. vergonha de usar, Então, essa e daí questão do fica. custo-benefício é importantíssimo a gente ter a noção, né? Do valor da peça, o valor agregado que tem aquela peça, quanto tempo ela vai te durar, durante quantos usos tu vai fazer dela, né? Isso é importante. E quando a gente fala na questão, até assisti uma série no Netflix falando de minimalismo, e eles falam dessa questão do desapego, desapego e desapego, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu tô ferrada. A vida toda é desapego. Porque quando a gente vai fazer mudança, a gente não tem nada, né? Mas daí quando carrega o caminhão, fala, meu Deus do céu, o que que é isso aí tudo que eu tenho? Eu não tenho tudo isso. Por Né? isso que é legal fazer um exercício de você imaginar o que você era 5 anos atrás. Pelo menos cinco, sabe? Aí vê. E vê as roupas daquela época. Porque as roupas daquela época e as roupas de hoje já não são mais, já não Sim, fazem mais sentido pra gente. Então, às vezes, a gente tem tudo aquilo dentro de casa que tá ali só juntando pó. Só isso para mesmo. dizer que você tem uma peça a mais. E, na verdade, quanto mais minimalista É, dentro do Feng Shui, melhor. Porque é. você vai aprender a comprar. E a gente trabalha muito ali na loja, então, Bru, essa questão de saber entender. Então, a questão, eu vou comprar essa camisa, tá? Com o que que eu vou usar? Cada parte de baixo, por exemplo, ela tem que ter pelo menos 3 partes de cima no teu guarda-roupa para combinar, tá? Para ser um guarda-roupa funcional, para ser um guarda-roupa cápsula que a gente fala, né? Que é aquele guarda-roupa que tudo combina com tudo, que tudo se conversa, que tem um contexto, uma história ali dentro, né? Então, a gente tem que parar para analisar isso, sabe? Ah, vou comprar uma calça rosa pink lá. Com o que eu vou combinar? Se eu for combinar só com preto, essa calça ela tá saindo cara, É. tá? E branco. Eu tenho que combinar ela com rosa, rosa com rosa, fazer um monocromático. Combinar, de repente, ela rosa com roxo, ou rosa com roxo, ou rosa com azul, enfim, para ser um look, uma combinação análoga. Ou eu combino com o rosa com verde, ou o rosa com o verde principalmente, tá? Para ter uma combinação complementar, que é algo muito bonito, sabe, de a gente ver. Então, a gente entender isso é muito bom também para o nosso guarda-roupa
e para o nosso e para valorizar também um pouquinho, né? Não que tu tenha que ser limitado, mas a gente parar para pensar quantas compras a gente já fez desnecessárias, né? E automaticamente quando tu se entende, a tua compra é muito mais assertiva. Uhum. E isso que eu não sou uma pessoa consumista. Mas a gente acaba comprando coisas que depois não fazem sentido, né? Isso aí. Tami, muito obrigada. Eu amei. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Eu acho que sim, porque tivemos uma audiência super legal. Eu adorei. E qualquer coisa, vocês entram em contato com a gente, tá? Isso aí. Bru, deixa Faz a um live trabalho gravada, incrível. Pode falar. deixa a live gravada lá, tá? Que daí a gente Vou deixar compartilha, assim. as pessoas vão, quem não conseguiu assistir, né, por causa do horário, assiste depois, é uma coisa legal, eu acho que é um conteúdo bem bacana de a gente explorar. E sempre que tu precisares de mim, tô à tua disposição, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos conversar. E quando tu vier para cá, vamos fazer essa coloração, que eu já tô bem curiosa para Tá saber bem a enrolada. cartela. Porque Não eu vejo sou a hora. dessas, tá? Eu morro por vocês. Porque assim, ó, eu já começo a olhar, eu já penso, meu Deus, será que é verão? Ai, será que é inverno? Não, mas tá parecendo primavera. É mais ou menos assim, tá? Mas pode dar pitaco, eu aceito. Pode pedir a foto com o cabelo natural pra gente conversar um Eu vou pouquinho. te mandar. Daqui a pouco eu te mando. Então tá Obrigada, bom. tá, Tami? Beijo, Bru. Obrigada também, Beijo. tá? Beijo. Até